Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 187 que vai ao ar no domingo, dia 3 de setembro de 2023. Já chegamos em setembro, finalmente acabou agosto, afinal de contas, aquele mês que tem 98 dias. E senhoras e senhores, setembro já chegando no direito tributário, com diversas novas medidas de aumento de arrecadação propostas pelo governo federal. Medidas essas até mesmo um tanto quanto assustadoras, né? E outras medidas que até já deveriam ter acontecido cá entre nós, né? São omissões da legislação brasileira que fazem com que ela seja injusta, e a gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Principalmente com essa discussão de reforma tributária. Mas o tema de hoje do Tributologia vai ser o PL das offshores, que o governo federal enviou para o Congresso nessa semana, um PL para que haja a tributação das empresas que estejam sediadas fora do Brasil. Primeiro ponto que é importante falar antes de falar do PL em si, é que muita gente acha que que ser sócio de uma offshore é crime. Tá errado. Não tá errado, senhoras e senhores. Não é crime. Não há nenhum vício, não há nenhum problema em você ter uma offshore, em você ser sócio de uma offshore. Você ter uma empresa no exterior, você ser sócio de uma empresa no exterior, ainda que seja num paraíso fiscal, não é ilegal. Não há nenhuma ilegalidade nisso. O problema é que no Brasil muitas pessoas começaram a usar essas empresas que ficam fora do Brasil, por isso offshore, fora da costa, né? Muitas pessoas começaram a usar essas empresas para esconder patrimônio, para lavar dinheiro, para cometer ilícitos. Mas a empresa em si, ela não é ilegal. Ter uma empresa no exterior não é ilegal. Não há nenhum ilícito em manter uma empresa no exterior, ainda que ela esteja num paraíso fiscal. E muita gente usa, né? Bahamas, Cayman, BVI, ou seja, são todos países onde você tem uma facilidade para montar uma empresa, onde você tem uma segurança de legislação e ao mesmo tempo você pode dali investir no mundo inteiro. Muitas pessoas, por exemplo, de alta renda, optam por montar PICs, né, que são empresas de investimento pessoal em paraísos fiscais para poder investir em outros mercados do mundo. Mas por que há essa vantagem hoje? Essa vantagem hoje, ela existe porque efetivamente quando a pessoa física investe no exterior, ela tem que pagar ganho de capital todo mês. Ou seja, tem trabalho com obrigação acessória, ela custa caro. Agora, quando você investe por meio de uma empresa de investimentos, você já tem uma tributação de pessoa jurídica, que no caso da pessoa física é muito vantajoso. Porque a pessoa física, ela é tributada pelo regime de caixa, então ela só recebe, ela só tem que pagar o imposto e não recebe efetivamente a distribuição de lucros da empresa a qual ela é sócia. Então há uma vantagem para quando você investe no exterior por meio de empresas offshore, de trusts, etc. Agora, o que o governo federal quer? Regularizar essa situação, organizar essa situação, fazendo com que haja uma tributação sobre essas empresas que estão no exterior. E a nova legislação proposta pelo governo, que é o PL 4.173 de 2023, que foi divulgado na última segunda-feira, esse PL ele traz algumas novidades que até então não existiam dentro da nossa legislação, né? Esse projeto de lei, ele propõe uma tributação de renda de pessoas físicas que sejam residentes no Brasil, né? E que tenham aplicações financeiras, que tenham empresas, que sejam sócios de empresas, que tenham patrimônio no exterior, né? Esse PL, ele efetivamente ele traz alíquotas progressivas de imposto de renda, que vão de 0%, né, a 22,5%. É claro que para quem tem essas estruturas no exterior, é bom colocar a barba de molho, porque como eu disse antecipadamente, hoje o pagamento do imposto somente se dá pelo regime de caixa, quando esses valores são resgatados e remetidos de volta ao Brasil.
Enquanto não houver esse resgate e remessa ao Brasil, não há tributação do imposto de renda, tá? Mas efetivamente, caso esse PL seja aprovado, é o que vai acontecer. Agora, o PL também traz novidades positivas. O PL traz, por exemplo, a possibilidade, que não existe na nossa legislação, né, de compensação de perdas realizadas com as aplicações financeiras no exterior. Ou seja, se você faz aplicação financeira no exterior por meio da sua offshore e você tem uma perda no seu investimento, o PL permite que haja compensação dessas perdas com rendimentos auferidos em operações da mesma natureza, no mesmo período de apuração, ou seja, naquele mesmo exercício, naquele mesmo ano. Entende? E se você tiver perdas que superem os ganhos, ainda vai poder haver a compensação com dividendos de entidades controladas no exterior. Então você tem uma possibilidade de compensação que até então não existe. Até então não existe. E detalhe, se você tiver uma perda muito grande, você ainda vai poder compensar nos anos seguintes. O que vai, obviamente, reduzir o valor do imposto a ser pago. Então, é a primeira vez que a gente se depara com uma possibilidade de compensação dessas perdas, né, no exterior, que até então não existiam, mesmo porque a tributação ela só acontecia no momento do resgate desses fundos, né? Agora, preste bem atenção. Quando você regularizar a sua PJ no exterior, a sua offshore, você efetivamente vai poder, então, compensar as suas perdas. Agora, Gabriel, se eu não tive perda, aí não tem jeito, vai ter que pagar imposto, né? Vai ter que pagar imposto. E aí, a legislação ela traz mais um detalhe, né? Fala de transparência para fins fiscais. Eu, particularmente, não gostei da legislação nesse sentido, porque ela fala que quando for feita a opção pela transparência, né, ela deve ser exercida para todos os sócios da empresa. Todos os sócios da empresa. Eu não gostei por um motivo muito simples. Eu acho que privacidade ela deve existir. A privacidade é uma garantia fundamental da nossa Constituição. E como a privacidade é uma garantia fundamental da nossa Constituição, para mim fica muito claro que há uma falta de respeito a essa privacidade pela Receita Federal quando ela acessa as contas do contribuinte, e a mesma coisa com essa lógica de transparência para fins fiscais prevista lá no artigo 8º do PL 4173, tá? Por quê? Porque quando o PL fala da possibilidade, né, dessa empresa no exterior adotar a transparência para fins fiscais, o que ela está dizendo na verdade é que o sócio ele vai poder declarar os bens e direitos da pessoa jurídica como se fossem detidos pela pessoa física. Ou seja, você abre todos os ativos que foram objeto de investimento pela pessoa jurídica e aí você informa na declaração de imposto de renda da pessoa física no Brasil, como se esse investimento tivesse sido feito pela pessoa física e não pela pessoa jurídica. Aí você vai falar, Gabriel, qual o problema disso? Para que eu tenho uma pessoa jurídica? Eu tenho uma pessoa jurídica para gerir aquele patrimônio. O patrimônio é dela, não é meu. Eu não posso confundir pessoa física com pessoa jurídica. São entidades diferentes, são finalidades diferentes. Eu não posso ter confusão patrimonial. Eu não gosto da ideia. Não gosto da ideia. Acho ruim. Tá? Se você me perguntar se eu orientaria os meus clientes, por exemplo, a adotar essa regra de transparência, a minha resposta seria não. Não, porque eu não vou confundir os ativos da pessoa jurídica com os ativos da pessoa física. Tá? Isso pra mim é fuxiqueira, é coisa fuxiqueira, de fofoquinha, de querer saber o que tem na pessoa jurídica. Porque ela está em outra jurisdição, a Receita não tem como saber o que ela tem. Entende? Então, assim, é uma aplicação extraterritorial da norma brasileira. Na minha opinião, não vale. Na minha opinião, eu não gostei da ideia. Tá? E aí, muita gente fala, não, mas isso é legal, né? Porque você vai ter, uma vez que você tem a compensação de perdas, né? Quando você tem a transparência,
você pode tributar de fato o lucro que é realizado, né? Mas isso vai ser tributado de qualquer jeito. Se a pessoa física recebe distribuição de lucro, ela vai pagar pelo ganho que ela teve naquele investimento, naquela operação. Então, assim, não vamos entrar numa de ficar abrindo direito, não, porque assim, eu sempre falo, nenhum direito a menos. O contribuinte não pode abrir mão do seu direito. Quando o contribuinte abre mão dos seus direitos, ele abre mão de tudo. Ele abre mão da sua dignidade. E direito, a privacidade é um direito fundamental. Tá? Então, assim, se você quiser, faz. Eu não oriento. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. Tá? São entidades diferentes, são entidades que não se confundem. Tá? Bom, o PL ainda traz a possibilidade, né, de você não tributar a variação cambial. Isso está claro, expresso no projeto de lei. Se o lucro já foi tributado, mesmo se houver variação cambial positiva, é o mesmo rendimento. Não pode haver ali uma nova tributação e o PL esclarece isso de forma muito clara. Hoje isso não está previsto na legislação. Então é positivo isso. É positivo isso. Tá? E além disso, o projeto de lei ele adota os padrões contábeis brasileiros com relação às controladas no exterior, né? As empresas detidas no exterior. Define os padrões contábeis da legislação brasileira, princípios contábeis do Brasil. Antes não havia essa previsão expressa, né? Isso é positivo para o governo, isso não é positivo para o contribuinte, né? Porque eu estou em outra jurisdição, eu estou em outro país e eu vou ter que adotar padrão contábil brasileiro, né? Que pode efetivamente até gerar um aumento de carga tributária. Eu discordo disso e não vejo com bons olhos, acho até que eu tenho mais uma aplicação extraterritorial da norma tributária que não deveria acontecer. Se a empresa está no exterior, ela adota padrões contábeis internacionais e a distribuição de lucro à pessoa física vai ser tributada no Brasil de acordo com as regras contábeis brasileiras. Eu acho que a partir do momento em que você tem uma aplicação extraterritorial, de novo, você tem o governo abusando da sua possibilidade de arrecadação. Tá? Quer arrecadar? Beleza. Pois bem, aplica-se o direito como ele deve ser aplicado. Agora, você querer expandir base de cálculo, querer estender... Não gosto. Não gosto de verdade. Sou contra. Tá? Existem direitos fundamentais que têm que ser respeitados. Beleza? Na minha opinião, pelo menos. Tá? Bom, agora presta bem atenção. Existe uma possibilidade, né, na lei de que você tribute somente o momento do resgate, como é feito hoje, né, quando o dinheiro vem para o Brasil no regime de caixa, né? Você teria isso acontecendo com empresas, como instituições financeiras, por exemplo. Eu acho que vai dar para manter as PICs como elas são hoje, né? As PICs são as Personal Investment Companies, né? Você vai continuar mantendo as PICs como elas são hoje. Caracterizando-as como instituições financeiras, você vai continuar afastando a tributação anual, mantendo a incidência do imposto somente no momento da disponibilização do lucro para a pessoa física. Isso é possível, tá? Isso está lá no artigo 5º do PL 4173. Então eu encerro aqui o Tributologia de hoje falando exatamente que ainda há um gap para que o que existe hoje continue existindo no exterior. É um estudo de caso, é casuístico, não é mais a regra, mas efetivamente essa possibilidade ainda existe. Então a gente tem que ficar de olho porque há possibilidade nesse PL. A gente não sabe se isso vai ser aprovado, claro, a gente está aqui discutindo o sexo dos anjos, mas é importante que a gente tenha informação completa sobre algo que vai ser debatido e que vai obviamente ser importante e impactante para a nossa economia. Bom, senhoras e senhores, esses eram os comentários do PL das offshores, que muita gente anda questionando essa possibilidade, mas o que eu gostaria de falar antes de encerrar a Tributologia é: tira a tua cabeça que offshore é crime. Né? Tira a tua cabeça que o cara pode cometer crime com offshore. Né? É igual faca. Né? Tá com uma faca na mão é crime? Não, matar alguém com uma faca é. Então não vamos confundir as coisas. Né? Não vamos confundir alhos com bugalhos, como diria a minha avó. Pessoal, então eu queria agradecer a vossas excelências a presença aqui nesse Tributologia de hoje.
Gostaria de dizer que foi um prazer estar com vocês. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe, para que o maior número de pessoas possível possa ter acesso à informação jurídica de qualidade. Então, galera, um beijo para vocês. Foi um prazer enorme estarmos juntos e pode ter certeza que o Tributologia é feito semanalmente com muito carinho para que você possa ter a melhor informação tributária e com muita qualidade e técnica. Um beijo grande e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau, galera. Beijo!